Hoje, então, a gente vai estar falando dentro da tradição xamânica, né? Esse mês de agosto eu tirei para falar um pouco sobre os arquétipos. Nós já falamos aqui sobre o arquétipo do sonhador, já conversamos aqui sobre o arquétipo do guerreiro. Quarta-feira passada a gente falou do curador, né? A gente falou de autocura, e hoje a gente vai estar falando então do caminho do mestre, né? O homem sábio. Então, um dos ensinamentos dentro das tradições nativas é despertar, né? Principalmente ali nos mais jovens, né? Essas habilidades que todos nós temos. Habilidade de ser um sonhador, né? De programar a sua vida, de sonhar com a sua vida. Isso todos nós criamos diariamente. O que eu sempre gosto de lembrar aqui, que a gente precisa estar consciente do que a gente está criando, porque é justamente os resultados. Quando a gente olha hoje para a nossa vida, a gente está justamente colhendo aquilo que nós plantamos, né? Estou só dando estou repassando para aqueles que de repente não acompanharam toda essa proposta de falar sobre os arquétipos dentro do caminho nativo, dentro da roda de cura. Então, o arquétipo do sonhador é isso. Nós estamos o tempo todo criando, né, as nossas realidades, e isso lá na frente vem, então, se apresentar na nossa vida. E muitas tradições falaram sobre essa lei, que é a lei de causa e efeito. Então, e no arquétipo do sonhador, o que prevalece, né, o que a gente realmente trabalha muito, é a nossa natureza mental, né? Então, tudo na vida, né, a gente vai primeiro imaginar mentalmente para então materializar. Você imaginando isso todos os dias, essa qualidade de pensamento acontecendo todos os dias, a probabilidade disso se materializar, baseado no seu arquivo e baseado na sua agenda kármica, é muito grande. Tá? E depois a gente falou, então, sobre o arquétipo do guerreiro, né? Então, o arquétipo do guerreiro está associado para a gente à ação, né? Então, você sonha, você cria, depois você vai para o mundo para materializar. O arquétipo do guerreiro ele tem esse poder da materialização, né? E a gente também trouxe dentro desse arquétipo do guerreiro, né? Quero lembrar aqui agora, o que mais dificulta, né, as nossas realizações era justamente as nossas sombras, os nossos sabotadores internos. E a gente falou muito sobre isso, né? E o grande combate, né, a grande batalha do guerreiro não é com o mundo aqui fora, mas sim com o seu mundo interno, né? O seu maior inimigo são suas sombras. E a gente aqui trouxe, né, vários exemplos. A gente fez uma sala muito interessante em relação ao caminho do guerreiro. E depois é só vocês buscarem lá no meu canal no YouTube, que todas essas salas são gravadas e depois eu posto lá as salas, né? E semana passada nós falamos, então, do arquétipo do curador, né? Essa capacidade de autocura, de autorregeneração que todos nós temos. E foi um assunto assim muito, muito legal. Nosso amigo Lítio aqui, então, para ele, acho que foi uma sala assim bem... que ele aproveitou bem, né? Até hoje ele está aí conversando com um amigo nosso que eu trouxe para dar um depoimento, falando sobre um trabalho que ele realizou de autocura, né? E hoje está dando uma orientada ao nosso amigo Lítio. E hoje, então, eu vou estar falando um pouco sobre esse arquétipo do mestre, né? O que seria, né, o arquétipo do mestre dentro dessa visão nativa? A gente parte de um princípio, né? Todas as tradições falam sobre isso, e quando a gente chega aqui nessa dimensão, a gente não chega sozinho. A gente vem com um mentor espiritual para que ele possa estar nos orientando em nossa jornada. Em algumas tradições é conhecido como anjo da guarda, guia espiritual, o seu mentor, né, o seu guru interno. Muitas das vezes é um ancestral da família, né, um guardião da família, que vem ali nos orientar. Tá? Então, partindo do princípio que todos nós, tá, temos um mentor espiritual, temos ali alguém que vai estar ali, um ser que está numa outra dimensão, que vai estar nos orientando. Dentro do xamanismo, a gente aprende, na realidade, que nós temos, então, três mentores.
Nós temos esse que a gente conhece como o nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda, que está ali nos auxiliando, nos apoiando em nossa jornada, que é essa jornada de estar encarnado. Você tem um outro, tá? Que ele chama do Senhor do Karma, que é aquele serzinho que está ali sempre no dia do seu aniversário, né? Ele sempre vem te trazer uma nova tarefa, né? Por isso que existe votos, né? Que esse novo ciclo seja um ciclo, né? de muita paz, de muita prosperidade, né? Um ciclo muito suave para você. E aqueles mesmos votos que quando chega no final do ano, a gente bota a roupa branca e vai para a praia, dá 7 pulinhos, joga... Cada um faz uma cerimônia de rito de passagem. Na realidade, esse rito de passagem ele deveria ser feito a cada aniversário nosso. Naquele exato momento, né, o horário que você nasceu, naquele momento você tem que estar sozinho, em meditação profunda e conversar com esse Senhor, né, que é o que eu chamo do Senhor do Karma, aquele que vem trazer para você a tarefa desse ano, né? Esse é um ensinamento que eu aprendi dentro desse caminho nativo. Então, naquele momento, você, tipo, né, vamos dizer assim, a gente troca ali uma ideia, né? Olha, poxa, que esse ano, né, possa ser parecido com esse que passou, que foi tão bom, né? Que eu possa ter os merecimentos, enfim, você vai conversando ali com ele, e aí eu gosto de brincar que ele vai ali olhando ali as tarefas, aí eu assim, isso aqui não precisa passar, ele já está bom nesse processo aqui, ele risca aquele ali, isso aqui também não, pô, né, não tem necessidade, ele já fez essa prova no outro momento e tirou uma nota boa, porque se você não pedir nada, ele te entrega ali toda a tarefa, ó, tá aqui, tu não falou nada, né? Então tem aquela história, né? Tem aquele ditado, se você quem não chora não mama, né? Então a gente dá aquela chorada ali na hora, poxa, mas se o ano for um ano muito bom, né? Eu, graças a Deus, ao longo da minha vida, eu tenho tido assim anos maravilhosos, então eu sempre falo, olha, se for parecido com esse que eu tive, eu sou muito grato, gratidão por tudo. E desde o momento que me ensinaram, né, que eu recebi dos meus mentores espirituais, né, que no momento do meu aniversário, no horário que eu nasci, eu tenho que estar em silêncio, eu tenho que estar ali em meditação e ter aquele rito de passagem, né? Fechou o ciclo e começou um novo, né? Deixa eu ver, quem está aqui que fez o curso de tarô comigo? Tá a Sônia e tá o Vladimir. Esse rito de passagem, ele se refere à carta número 10 do tarô. É quando a roda gira. Se vai ser afortunado ou não, vai depender muito das suas decisões, desse momento que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, só para a gente ver que como os arquétipos em autoconhecimento estão o tempo todo transitando pela nossa vida, tá? Então, todos nós temos o anjo da guarda, conhecido como guia, como mentor espiritual, e temos o Senhor do Karma, tá? Esse. E o terceiro é o Senhor da Morte, né? É aquele que está ali te esperando, porque ele vai ser, basicamente, o que a minha irmã comentou ali, aquele que vai estar ali, né, te preparando, trazendo os sinais, dizendo, olha, vai resolvendo tudo aí, porque assim, tá na hora de você vir se encontrar comigo. Tá? Então, dizem, né, que uma vez um homem sábio, ele sempre, nas meditações dele, ele chegou a uma certa idade que ele conversava com os mentores, olha, quando estiver aproximando o meu momento, por favor, me avise, porque eu vou preparar tudo, né? Enfim, para não ser nenhuma surpresa, ficar depois todo mundo correndo para lá e para cá, aquela coisa toda. E aí ele sempre, nas meditações dele, nas orações, ele pedia para que avisasse a ele, que desse sinais, né? Aquela coisa toda. E finalmente chegou o grande dia da partida dele. E aí ele, né, faz a partida, aquela coisa toda, se encontra com seus mentores, né? E aí, num determinado momento, assim, poxa, eu pedi tanto ao Senhor da Morte, né? Que me avisasse o momento que desse os sinais, dizendo, olha, está chegando a hora, né? Aquela coisa toda. E aí o Senhor da Morte vira para ele e fala assim, não, mas o que eu mais mandei para você foi sinais. Aí ele mesmo, mestre, mas como assim? Me mostre como. Bem, primeiro seus cabelos começaram a ficar grisalhos. E aí você foi e começou a pintar o cabelo. Né? Daqui a pouco a sua visão começou a ficar
mais fraca. Aí você foi lá e botou, fez a operação, operou a catarata e botou lente de contato. Depois a sua audição começou a ficar menor, você foi lá e botou um aparelho. Eu fui dando todos os sinais, olha, está chegando o final da jornada, e você foi buscando, né, ferramentas para não perceber isso. Eu mandei os sinais, tá? Então, a turma que está com o cabelo branco, né, já não tem que estar usando um óculos para enxergar, né? Aparelho ainda não, né? Estou ouvindo bem pra caramba. Né? Então, assim, são os sinais que, ô guerreiro, não perde mais tempo aí não com bobagem, porque é o seguinte, olha só, vamos colocar que tu tem mais 40 anos aí para resolver o teu Dharma, entendeu? Cumpre com a tua missão aí, não dá mais para ficar brincando, né? Eu, às vezes, eu brinco aqui com a minha filha, que tem 20 anos, mas, pai, aquela coisa, cara, olha só, cara, tu tem muitos anos ainda pela frente. Aí ela falou assim, mas como é que tu sabe disso? Me dá tua mão aqui. Peguei a mão dela, olha a tua linha da vida onde vai. Cara, tu tá no princípio da jornada, a tua maratona acabou de começar, 20 aninhos, relaxa, dá tempo. Eu que não posso mais ficar esperando muita coisa, porque pela minha linha da vida eu boto aqui que eu tenho mais 40 anos ainda. Aí ela, pai, isso é verdade? Sim, olha a tua linha, olha a linha da mão aí que você vai ver, a linha da vida. Se atravessa aqui, ó, a linha da vida é essa daqui, ó, tá? Que fica aqui do lado, perto do dedão. Se ela atravessa e passa aqui para o outro lado, tu vai chegar aos 100 anos, né? Então, ela foi todo mundo olhar agora, mas é isso mesmo, a linha da vida, vê aí se ela é longa, tá? Eu tenho experiência nisso, de pegar a linha curta e daqui a pouco eu ficar sabendo que... Só que a gente tem que entender que a morte é um processo natural, né? A morte, na realidade, ela é um recomeço de uma nova etapa. Então, vamos aqui também tirar um pouco desse peso, né? Parece que a morte é o final, aquela coisa toda, não. E tem uma coisa interessante, eu falei desses três, por quê? Para que a gente entenda, assim, claro, que com o passar dos anos, dependendo da sua jornada de vida, do seu despertar, você vai agregando, além desses três, outros mentores. E aí a gente... a linguagem que eu posso trazer para vocês é que a gente acaba criando uma falange, tá? Então, vai ter seres espirituais, mestres espirituais, que vão ser seus aliados. O que são seres aliados? Eles não faziam parte, vamos dizer assim, ali do grupo que veio te apoiar, mas no momento que encontrou com você, se identificou com o seu trabalho, com a sua missão, eles recebem autorização para vir caminhar com você e te apoiar. Isso que a gente chama de aliados. Eu, assim, eu tenho, assim, eu sei de histórias, né, que foram reveladas para mim, de uns 2 ou 3 aliados que se aliaram ao meu trabalho, à minha jornada, me apoiando. Então, eles são aliados. Eles não faziam parte quando eu cheguei aqui. Mas, por afinidade, por gostar do meu trabalho, e, de repente, a pessoa no qual ele é mestre não está nem aí para a missão deles, eles, então, vêm me apoiar, né? Enfim, aquela coisa toda. E eu tive o privilégio, né, de nesse domingo agora, eu ser presenteado com mais um aliado espiritual. Eu vou aqui rapidamente, eu acho que tem a ver, porque é o simbolismo dessa porta que a gente está falando aqui hoje, né? Eu, no domingo, eu estava caminhando aqui pela minha estrada, né? E, de repente, eu olhei assim, eu vi um pássaro no chão. Primeiro, eu achei até que fosse um gavião ou um pombo, né? Porque eu vi de longe. Quando eu fui me aproximando, que eu olhei, eu vi que era um pássaro grande. Primeiro, eu achei que fosse um gavião que tivesse, né? Quando eu vi que realmente não estava vivo, né? Aquela coisa toda, que eu mexi, era uma coruja. E uma coruja cabeça branca, muito rara, né? E foi um mix de sentimento. Primeiro, assim, de tristeza, por ver um pássaro tão belo desse morto aqui na minha estrada. E, ao mesmo tempo, né, assim, uma honra em poder estar sendo a pessoa que vai fazer o rito de passagem desse ser. Né? E aí, peguei, né, trouxe aqui para casa, a Alessandra viu, a minha filha, passou a mão, aquela coisa toda, e a Amanda falou assim, pai, parece que está dormindo, né? A sensação que eu tive parecia que estava dormindo, era assim, muito estranho, porque não estava duro, estava molinho, estava quente, então eu acredito que tenha sido há pouco tempo que ele tinha feito
a passagem e fiquei ali, cara, o que eu vou fazer, como é que eu faço? Enfim, na hora, eu não me conectei com meus mentores para o que eu tinha que fazer, eu ainda estava ainda meio que... E aí, eu nunca vivi uma experiência como essa. As penas que eu tenho, eu ganhei. Eu achei caminhando, né? Mas tá com encontrar um pássaro assim e fazer isso não era a minha experiência. Aí depois eu fiz todo o rito de passagem, aquela coisa toda, aí fiz um vídeo, né? Eu botei até aí, eu acho que o Miguel viu, que eu botei lá no grupo, lá, né, Miguel? Miguel viu, foi assim. E na segunda-feira de manhã, na minha meditação da manhã, me veio pela a gratidão, né? Pela energia, pelo espírito daquele pássaro, né? Estaria agora me acompanhando, sendo um aliado, né? A medicina da coruja, sabedoria, evidência, ela é a águia da noite. Eu não tenho esse animal no meu totem, então, imagine, né? Assim, eu recebi essa graça, fiz todo o ritual, pedi permissão para tirar algumas penas, né, para o meu bastão, para fazer alguns colares. Eles me deram a permissão e depois eu fiz todo o enterro dela, eu fiz todo o rito de passagem, aquela coisa toda. E na segunda-feira, na minha meditação da manhã, me veio, né, ele agradecendo por tudo que eu fiz ali por ele, aquela coisa toda. Estaria, então, isso a gente chama de medicina, né? Então, a medicina da coruja vai estar me acompanhando. E que é, dentro do xamanismo, né, o caminho do mestre é a porta do oeste, tá bom? Que a gente, dentro de algumas tradições, sempre fala que nós precisamos encontrar o nosso norte. O norte é aquele que nos direciona, o que viemos fazer nessa existência, tá? Então, dentro de algumas tradições nativas, a coruja, tá, ela representa a sabedoria, enquanto a águia ela pertence à porta do leste. Então, a coruja é guardiã da porta do oeste e a águia é a guardiã da porta do leste. Então, aqui de manhã cedo, quando o dia amanhece, tipo, né, o dia está amanhecendo, já está começando a ser mais cedo, 5h30 da manhã está amanhecendo, às vezes eu estou meditando, o gavião passa aqui em cima e pia, né? Depois que ele canta, todos os passarinhos começam a cantar. E uma vez me veio, esse é o guardião. Depois que ele dá que ele canta, que ele faz o sobrevoo dele, todos os pássaros podem sair dos seus ninhos e viver o seu dia, tá? Porque existe uma hierarquia. E aí outro ensinamento, quando chega antes de 6h da tarde, o gavião, tá? Que aqui representado ele representa a águia, que é a ave de rapina da onde eu moro, ele passa o bastão do guardião para a coruja, que ela é a águia da noite. E aí ela representa os seres da noite, os espíritos da noite. Quando o dia está amanhecendo, a coruja então passa o bastão para a águia, tá? Então isso é um ensinamento dentro do xamanismo. Então por isso que a coruja ela é a águia da noite, tá? E as aves de rapinas, como águia, gavião, falcão, é o guardião do dia. Então dentro do universo, dentro do mundo mágico do xamanismo, existe essa passagem, né? Então, tanto que quem participa das tendas aqui comigo de cura, a gente tem uma tenda que a gente faz à noite, que representa toda a nossa escuridão, todas as nossas mazelas, tudo aquilo que está escuro, que a gente precisa curar, e no dia seguinte a gente faz a tenda do sol. Então, a gente fortaleceu o sol e a lua, ok? E falando um pouco sobre a tenda, na próxima quarta-feira, nosso encontro aqui, eu vou estar falando sobre a cerimônia da purificação da tenda de cura. Ok? Só para a gente fechar aqui esse primeiro momento. Então, a coruja ela é um dos simbolismos, ela é um dos guardiões desse portal. Ok? Gente, a sala, ela já me avisou aqui que vai fechar.